Olá, alunos! Agora nós vamos aprender um pouco dos verbos em Libras. Como você deve ter visto no texto, há algumas diferenças. Nós vamos começar primeiro com os verbos com concordância, que em Libras se sinaliza assim, verbo, concordância. Isso daqui é o verbo combinar, tá? Por exemplo, o verbo ajudar. Quando você diz assim, eu ajudo ele, eu ajudo ele. Mas se eu quero dizer, ele me ajudou, ele me ajudou. Ou eu ajudei ele que não está aqui. Então você direciona esse verbo. A mesma coisa acontece com o verbo falar. Eu falei para vocês, vocês me falaram e eu falei para aquela outra pessoa. O verbo perguntar. Perguntar para você, perguntar para mim, perguntar para ele outro. E vários outros verbos. Cuidar também, assim, cuido de você, você cuida de mim, eu cuido dele. O verbo dar, né? Fazer dessa forma. Então é dessa forma que você faz o verbo com concordância, ok? Antigamente eles eram chamados de verbos direcionais. Hoje eles têm esse nome, verbos com concordância. Existem também os verbos sem concordância, que é o verbo simples, como o verbo amar. Verbo amar, pensar, eles não têm variação de pessoa. O anterior, o verbo com concordância, você precisa saber quem que é o sujeito. Quem que é? É eu? É ele? Se ele me ajuda. Agora, amar, eu amo, ela ama, eu. Não importa quem seja o sujeito. Por isso que eles são mais simples. Tanto é que em Libras, simples, eles são verbos simples. Então, amar, pensar, gostar, ok? Nós temos também os verbos espaciais. Esses verbos espaciais são aqueles verbos que são feitos nesta região aqui. Então, ir embora, viajar, são verbos que são espaciais. Eles não têm necessidade do sujeito, ok, para serem feitos, mas são de acordo com o espaço, são feitos, por isso que são chamados de verbos espaciais. E nós temos os verbos classificadores. Como assim verbos classificadores? Por exemplo, o verbo andar. Só que quando eu faço desta forma, o verbo andar são pessoas andando. E se, por exemplo, o surdo quer dizer assim que um animal andou, um cachorro andou, ou um leão estava andando. Então, o leão, ele não anda assim. Se você fizer o sinal de leão andar e fizer dessa forma, o surdo não vai entender, vai achar que é um leão que anda de duas patas. O certo é fazer o leão andou. Outra frase, eu andei de carro. Você anda de carro? Você anda ou vai de carro? Ele vai perguntar para você. Então, eu carro ontem. Se você fizer esses sinais para o surdo, eu carro ontem, ele vai entender que você andou de carro ontem. Ou, por exemplo, o verbo andar de avião, falar eu andei de avião. Eu avião ontem. Ou seja, você andou de avião ontem. Isso acontece com o verbo abrir também. Abrir um pote, abrir uma janela, abrir um armário, abrir uma porta, abrir um programa de computador. Então vai depender do que você, dependendo do quem seja o sujeito, ou seja, ele incorpora o sujeito. Ok? O mesmo acontece com o verbo cortar, por exemplo, cortar o cabelo, cortar com a tesoura, cortar com a faca. Vai depender de como que você está usando esse instrumento. Bem, era isso e vamos para a próxima aula.